Bem-vindo ao Política em 3 Minutos. Eu sou Rafael Favetti, sócio da Fato Inteligência Política, e hoje eu vou te falar sobre o Poder Judiciário. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder outros vídeos e dê o seu like. O Poder Judiciário é um dos 3 poderes da República e a sua grande função é servir como árbitro de desavenças entre pessoas naturais, isso é, pessoas físicas, você, eu, pessoas jurídicas, empresas, e também de questões que envolvem até o poder público, o município, o Estado, a União e até questões de países estrangeiros, que aí ocorrem no Supremo Tribunal Federal. Como eu falei do Supremo Tribunal Federal, vamos começar por ele na divisão do Poder Judiciário. Nós temos 2 grandes divisões. Em primeiro lugar, o Poder Judiciário da União, onde está o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, os outros tribunais superiores, como o TST, TSE, STM. Aí nós temos ainda na Justiça da União a Justiça Militar, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. E o outro grande ramo, os ramos da Justiça Estadual, onde estão os juízes de direito, no primeiro grau, e também os tribunais de justiça. Como eu falei primeiro grau, entenda isso. Além dessas 2 divisões entre Poder do Judiciário da União de um lado e Poder Judiciário dos Estados do outro, nós temos 3 aí, como se fossem escadas do Poder Judiciário. O primeiro grau, o segundo grau e os graus superiores. É assim que a gente não fala terceiro grau. E nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ele é um órgão quase à parte, ele está um pouco além dos tribunais superiores. Por quê? Você pode recorrer dos tribunais superiores para o Supremo Tribunal Federal. Uma outra situação que chama bastante atenção na política é quando a gente tem a chamada prerrogativa de foro, que é o chamado foro privilegiado. A prerrogativa de foro, que é o nome técnico, é quando você tem uma pessoa que o início de um processo contra ela não começa no primeiro grau, começa em outro grau. Pode começar no Tribunal de Justiça, exemplo, o caso dos prefeitos, pode começar no STJ, exemplo, secretários de Estado, mas também pode começar no Supremo Tribunal Federal, exemplo, deputados federais e senadores. E nesse sentido, quanto mais há atividade policial sobre essas pessoas, mais esses tribunais também são chamados a fazer essa função que não é uma função tão comum e nem natural. Por quê? Porque o natural seria começar no primeiro grau. Mas tudo isso está na Constituição. Não tem nada de legal. Ao contrário, é a Constituição que diz aonde começam, onde está a prerrogativa de foro. E por fim, nem todo debate que chega no Judiciário, e aí especialmente no Supremo Tribunal Federal, é um debate de controvérsia entre pessoas. Às vezes a controvérsia é em abstrata. Como assim? Às vezes a gente tem dúvida se uma lei é constitucional ou não. E por isso o Supremo Tribunal Federal recebe as ações de controle diretamente nele, controle sobre a lei, para saber se a lei é constitucional ou não. Quando isso ocorre, a gente chama que o controle é em abstrato. Por quê? Porque não tem uma divergência visível entre uma pessoa e outra. Na verdade, a divergência é saber se aquela lei é aplicável ou não é aplicável. Esse controle de constitucionalidade é a grande força política do Poder Judiciário. Isso está em Alexis de Tocqueville, no seu livro A Democracia na América, escrito séculos atrás, quando ele analisa o Poder Judiciário dos Estados Unidos, que, aliás, o nosso Poder Judiciário do Brasil imita bastante. Essa foi a nossa aula sobre Poder Judiciário.